Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e vamos de imediato para o espaço do Momento Empresarial. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença. Silvio Lopes, a satisfação estar participando do teu programa novamente. Estamos aí chegando quase no final do ano e eu acho que, naturalmente, isso aí também traz muitas questões para vocês, muito acúmulo de trabalho, planejamento para o ano que vem e tal. Mas há uma coisa, né, Giovanni, que é a questão do planejamento tributário das empresas. E esse planejamento é importante porque as empresas elas precisam ter esse planejamento. A questão tributária no país é muito complexa, é muito extensa, sempre mudanças a toda hora e tal, e é preciso que haja um planejamento muito rigoroso nisso. E, sobretudo, as empresas superavitárias. Qual é o problema dessas empresas? Então, não é raro, né, que aconteça das empresas superavitárias acumularem sobras, né, de valores nas suas disponibilidades e essas quantias, então, serem aplicadas no mercado financeiro, né, nas instituições financeiras, essas aplicações financeiras, né? E essas aplicações financeiras geram rendimentos das aplicações, né? Tal como quando a pessoa física faz investimentos, né, nesses fundos de aplicações. Tem um retorno, tem um rendimento. Então, as empresas também, né, têm o rendimento quando fazem essas aplicações, né, dessas sobras, esses superávites, né, acumulados aí que as empresas oferem. E no que toca a esse acúmulo das disponibilidades, também ali incide uma necessidade, né, de se fazer um planejamento tributário. O senhor tem ideia do motivo pelo qual isso é necessário? Para o cara não pagar mais, além do devido, e pagar coisas que não precisava pagar. Isso também? Também, né? É que o sistema tributário, ele aqui no Brasil, ele é complexo, né? Eu imagino que vai ficar mais complexo ainda com a reforma tributária, notadamente porque nós teremos aí alguns anos de dois sistemas atuando em conjunto, da reforma tributária e o da tributação antiga, não é? E acontece que quando o valor dessas disponibilidades ficam aplicadas no mercado financeiro através de uma pessoa jurídica, sobre o rendimento dessas aplicações na pessoa jurídica, incidem alguns tributos que não incidem na pessoa física, né? Então, quando a empresa tem aplicações financeiras, sobre o rendimento, no caso da pessoa jurídica, vai incidir o imposto de renda, e aí o imposto de renda também incide na pessoa física, mas vai incidir também a contribuição social sobre o lucro líquido, que não tem na pessoa física, e o PIS e a COFINS, que não tem na pessoa física. Então é importante fazer um planejamento no sentido de que a empresa não tenha uma sobra demasiada nas disponibilidades, não é? Claro, fazer uma reserva técnica aí para, quem sabe, pagar uns 3 meses de despesas, não é? Mas esse excedente ser distribuído a título de lucros para os sócios, né? Para os acionistas, enfim, né? No caso dessas sociedades anônimas de capital fechado, principalmente, que exatamente para que tenhamos uma economia tributária, transferindo esse excesso de disponibilidades da pessoa jurídica para a pessoa física, né? Então, assim, evitaríamos, transferindo para a pessoa física, né, evitaríamos a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS, né? Com relação ao PIS e a COFINS, foi editado agora, recentemente, essa semana, uma definição do STF sobre a tributação do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras. Então, lá no fim do mandato presidencial da época do governo Bolsonaro, é verdade que foi no fim, foram reduzidas as alíquotas do PIS e da COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras, para 0,33% e 2%. Né? 0,33% de PIS e 2% de COFINS. Logo que trocou o governo para o atual mandatário, o governo Lula, então foi aumentadas as alíquotas. Na verdade, foi reconstituídas as alíquotas anteriores, né? De 0,65% de PIS para 4%. E isso foi parar no judiciário, né? Porque, em tese, teria que ter um período aí de 90 dias, né? A questão da anualidade, né? Para aumentar a tributação. E o STF definiu como constitucional esse retorno das alíquotas maiores do PIS e da COFINS, né? Sobre as receitas financeiras. Isso faz com que cada vez mais, o contribuinte, o empresário tem que
É importante ficar atento, né, para fazer um adequado planejamento tributário, inclusive nessas especificidades. Veja só, Silvio Lopes. Está preparado para isso também, né? Está preparado para isso, exatamente. Porque muitas vezes o empresário é mais conservador, né, sob o ponto de vista financeiro, acumula superávit, acumula lucros acumulados, tem sobras financeiras, não é? Só vou deixar na empresa. Né? Então, imagina uma empresa que precisa, para pagar as suas contas, precisa de 1 milhão por mês. Vamos imaginar nesse cenário hipotético. Mas o camarada tem 20 milhões já aplicado nas disponibilidades, nas aplicações financeiras. Aí tu imagina o rendimento dessas aplicações. Vai pagar 9% de contribuição social, mais 4,65% de PIS e da COFINS, não é? Então, isso vai fazer com que o encargo tributário sobre esse rendimento fique bastante alto, né? Então, para reduzir, é melhor fazer uma distribuição de dividendos para os acionistas, para os sócios, não é? Porque essa mesma aplicação na pessoa física vai incidir um tributo só, que é o imposto de renda da pessoa física. É, que facilita. O problema todo a questão tributária no Brasil, além de ser rigorosa, ser muito elevada, aliás, se nós compararmos do ponto de vista internacional, não é tão elevada. O problema todo no Brasil é a complexidade disso, né? Porque, por exemplo, uma empresa, seja ela pequena, micro, média ou grande, ela tem que dispor de uma série de instrumentos, perde tempo, custos exagerados, exatamente para poder se alinhar e cumprir com todas as obrigações tributárias, enfim, que o governo exige, não só o governo federal, o governo dos estados e o governo dos municípios. Enfim, isso é uma coisa que se aplica a todas as empresas, sejam o tamanho que forem. Não, isso é para as empresas que tributam pelo lucro real, né, e pelo lucro presumido, né? Porque quando a empresa está no simples, o rendimento de aplicação financeira ele é muito semelhante à tributação da pessoa física, né? Seria mais fácil também, né? Mais fácil também, né? Não digo que seria mais fácil, mas mais automático, assim é. Não, as empresas que tributam pelo simples, é que na grande verdade o planejamento ele tem que existir sempre, né? Inclusive para as empresas que pretendem tributar pelo simples ou têm alguma dúvida, não é? Porque existem determinadas atividades onde é necessário mesmo, sem sombra de dúvida, o planejamento, porque pode acontecer, sim, da tributação no simples, da tributação do simples ser mais onerosa do que fora do simples. E aí nós vamos verificar, por exemplo, tem um ramo de atividade que é a prestação de serviços de profissão regulamentada, de serviços técnicos, que a folha de pagamento é inferior a 28% do faturamento. Nesse caso, a alíquota, a tabela da alíquota do Simples, ela tem um aumento, né, exponencial, né? Então, claro, talvez seja melhor não ficar no Simples. Né? Perfeito. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. É importante, né, trazer esses assuntos aí, porque, na verdade, né, é o objetivo exatamente desse espaço, é alertar os empresários, abrir as perspectivas e fazer com que eles possam, né, navegar em mares mais mansos e menos revoltosos, digamos. É importante o empresário buscar, né? Buscar o auxílio de um profissional, de um contador capacitado para se dar conta desses detalhes que muitas vezes passa por desapercebido. E acaba pagando mais caro se não fizer isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.